Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para este nosso culto de oração e pregação da palavra. Culto este celebrado por meio à distância, onde nós nos reunimos em uma sala virtual de oração. E agora aqui estamos para nós ouvirmos a exposição do texto sagrado. E nesta noite, dando continuidade à série no livro dos Salmos, e também encerrando a série de pregações do Salmo de número 51, eu convido você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. O Salmo para a nossa meditação, para a exposição nesta noite, contando com a graça de Deus e a direção do Espírito Santo, é o Salmo de número 51. Salmo 51. Nós vamos ler a partir do título, tudo bem? Salmo 51 nos diz assim, o título: Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. E assim nos diz a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome e diante da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz falando conosco através do Teu Espírito que inspirou o Teu servo Davi a registrar este Salmo de número 51 e disponibilizá-lo para que pessoas das mais diversas línguas pudessem ouvir, ó Deus, pudessem ler e ouvir a Tua palavra. Ó Pai, nós sabemos que Davi falou contigo a respeito dos pecados cometidos por ele. Mas as palavras de Davi, inspiradas pelo Teu Espírito, nos ensinam hoje, Senhor, a como nós devemos nos relacionar contigo. Ó Deus, que o Teu Espírito, mesmo Espírito que inspirou Davi, possa falar conosco nesta noite. E possa, ó Deus, nos levar aos Teus pés, aos pés de Cristo Jesus, exaltando a Ele por tão grande salvação e agradecendo por tão grande misericórdia dispensada àqueles que creem em Jesus, agradecendo a Ti por tão grande graça, Senhor. Mas também nós oramos pedindo que Teu Espírito fale àqueles que ainda não se renderam aos pés de Jesus, para que eles reconheçam que são pecadores, se arrependam e creiam. Esta é a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs,
este salmo, ele revela o horror do pecado. Davi descreve as terríveis consequências dos seus pecados que tanto ofenderam a Deus. E o que nós lemos aqui deve então nos levar a sentir ódio e nojo do pecado. O temor de Deus deve nos levar a termos horror pelas transgressões aos mandamentos, às ordenanças, aos preceitos e às leis do Senhor. Leis essas que são santas, boas e justas. Como revela o título deste salmo, este salmo foi escrito por Davi depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã. Davi havia cobiçado a esposa de Urias, o hitita, um dos seus homens de confiança e membro da sua guarda pessoal. Davi então mandou trazer Batseba, a mulher de Urias, para que ela tivesse com ele uma noite de relações sexuais. E mais tarde, ela mandou avisar a ele que estava grávida. E desse modo, Davi bolou um plano mentiroso, ardiloso, para encobrir os seus pecados, e quando ele não logrou êxito com isso, ele mandou matar Urias, esposo de Batseba. Depois que Davi trouxe Batseba para o seu... Depois de ter concluído o seu plano de assassinar Urias, Davi trouxe Batseba para o seu palácio e se casou com ela. Talvez tentando consertar as coisas do seu jeito. O bebê deles nasceu, mas infelizmente viveu pouco. Foi depois do nascimento do bebê que Deus enviou o profeta Natã para acusar Davi pelos seus crimes contra a lei do Senhor. E então, consternado, Davi disse para Natã: pequei contra o Senhor. Ao que Natã respondeu a ele: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, a criança morrerá. E então ficou decretada a morte do bebê, filho de Davi, com Batseba, gerado nesse adultério de Davi e depois, e em consequência, de tão grandes pecados cometidos por ele. Essa história está narrada lá no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12, e se você tiver oportunidade depois, pode ler lá os detalhes dessa história. E foi nesse momento, confrontado pelo profeta Natã, que Davi compôs este Salmo 51. Depois de ter cobiçado, adulterado, mentido e assassinado. Depois de ter sido repreendido, Davi compôs este precioso Salmo 51. E vejam que esse episódio marcou a vida de Davi ao ponto de, décadas depois da sua morte, no momento da ascensão ao trono de Judá, de um dos seus descendentes. Um rei que havia cometido pecados e não teve um coração inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto for o coração de Davi, seu predecessor. A Bíblia registra que Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Isso está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo de número 5. Então, ao cobiçar, adulterar, mentir e assassinar, Davi transgrediu 4 dos 10 mandamentos da lei do Senhor, sendo que 2 deles o faziam um réu de sangue. O adultério com Batseba e o assassinato de Urias condenavam Davi à pena de morte. Até mesmo um vingador de sangue poderia reivindicar a morte de Davi pelo assassinato de Urias. Neste salmo, Davi lamenta ter cometido esses pecados e chega ao ponto de afirmar que ofendeu somente a Deus, mesmo tendo feito tanto mal a Batseba e a Urias. Davi reconhece a sua natureza pecaminosa e sabe que Deus deseja que ele ande na verdade, Deus deseja que ele tenha um coração sábio. Davi, então, ele se mostra acusado na sua mente, no seu coração, tanto racionalmente como subjetivamente. E daí o seu arrependimento não é mera formalidade processual nesse tribunal colocado por Deus. Davi, ele não quer apenas se livrar da sua condenação, dizendo qualquer coisa para sensibilizar o juiz de toda a terra. Não, ele está intimamente, emocionalmente perturbado com os seus pecados, com as suas transgressões, com as iniquidades que ele cometeu. E é por isso que ele apela e
clama pela misericórdia, pelo amor e pela grande compaixão de Deus. Davi deseja ter as suas transgressões apagadas e a sua culpa lavada. Ele quer ser purificado do seu pecado. E o seu objetivo é muito maior do que ser livre da sua culpa. E é isso o que nós veremos nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, depois de termos explorado este Salmo 51 por duas ocasiões anteriores. Essa, então, é a terceira pregação neste Salmo, e até aqui nós vimos que Davi clama por perdão com base no amor, na misericórdia e na compaixão de Deus, como nos mostram os versículos 1 e 2 desse Salmo. Davi clama por retidão com base no amor, na misericórdia e na compaixão de Deus. E dessa forma, na primeira mensagem deste Salmo, nós vimos que Deus não despreza um espírito quebrantado e se agrada de quem tem um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza um espírito quebrantado e se agrada de quem tem um coração quebrantado e contrito. Na semana passada, nós vimos que Davi confessa que é um transgressor, por isso Deus é justo ao condená-lo. Nos versículos 3 a 6, nós vemos que Davi confessa que é um transgressor e que, por isso, Deus é justo ao condená-lo. Portanto, nós vimos na semana passada que o verdadeiro arrependimento ele envolve o reconhecimento e a confissão dos pecados contra o Senhor. O verdadeiro arrependimento, ele envolve o reconhecimento e a confissão de pecados contra o Senhor. E hoje nós veremos como que o pecado, ele arruína a nossa vida. Como que as transgressões contra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus entristece a nossa alma. Veremos nesta noite como que as iniquidades estragam o coração daqueles que um dia creram em Deus. Veremos como que o pecado nos afasta da presença de Deus e por isso nos coloca longe da verdadeira fonte de alegrias. É por isso que neste salmo, Davi ele deseja se reconciliar com Deus. Ele quer experimentar novamente a alegria da salvação. Ele não quer se ver desprovido da presença do Santo Espírito de Deus. Ele quer também testemunhar a outros sobre quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer por pecadores arrependidos, contritos no seu coração, com um espírito quebrantado. Davi quer, depois disso então, dedicar ofertas agradáveis a Deus. E é com esses propósitos que nos versículos 7 a 13, nós vemos que Davi clama para que seja lavado e purificado dos seus pecados, expressando com isso o desejo de ter o espírito renovado e pronto para obedecer a Deus. Nos versículos 7 a 13, 7 a 12, melhor dizendo, nós vemos que Davi clama para que seja lavado e purificado dos seus pecados, expressando o desejo de ter um espírito renovado e pronto para obedecer a Deus. E nós vamos ler novamente agora os versículos 7 a 9 desse Salmo 51. Acompanhe comigo aí a leitura dos versículos 7 a 9. Quando Davi fala para Deus, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vejam que Davi ele traz à memória o seu afastamento de Deus por causa dos seus pecados. E a primeira coisa que ele deseja ver restaurada é a sua comunhão com Deus e com a congregação dos que vivem em aliança com Deus. Então, ele faz menção à sua impureza cerimonial aqui, nesse versículo de número 7. E daí ele pede para que Deus o purifique com esopo, que era uma planta utilizada para aspergir sangue e água sobre pessoas e coisas que estivessem cerimonialmente impuras. Ou seja, pessoas e coisas que não pudessem ser colocadas diante de Deus no templo e que não podiam ser oferecidas ou dedicadas a Deus, pessoas e coisas impuras que não podiam ser trazidas para dentro do arraial israelita, não podiam conviver com as demais pessoas da congregação, não podiam ser tocadas, nem abraçadas, nem beijadas por outras pessoas. Esse afastamento da congregação ilustrava vividamente a condição horrível em que o pecador se encontrava
na antiga lei e nos faz pensar na gravidade do pecado e das nossas transgressões ainda hoje. Vejam que isso ilustra de forma marcante o quanto o pecado deve ser tratado com seriedade. Mesmo que nós, que não vivemos debaixo da lei dada a Israel, mas que estamos debaixo da lei de Cristo, nós que estamos comprometidos com uma vida digna do Evangelho, uma vida santa, justa e piedosa. E eu digo isso porque o pecado continua sendo repugnante. Ainda que a medida da graça de Deus seja abundante e poderosa para nos livrar de toda condenação e nos purificar de todo pecado. Porque, como diz a Escritura, Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, sejam eles quais forem. Independentemente se são pecados tão graves como o de Davi, mesmo que você não tenha assassinado nem adulterado. Mas voltando ao Salmo, vejam que Davi ele reforça sua condição de impuro cerimonialmente ao se descrever como alguém que está imundo. E é por isso que ele clama no final do versículo 7, dizendo: lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Davi, ele então se vê vestindo uma roupa imunda pelo pecado e por isso ele pede que Deus possa lavar até as fibras da sua natureza pecaminosa ao ponto de eliminar a sujeira entranhada nele. Nós também devemos nos ver, meus irmãos e minhas irmãs, como Davi neste Salmo 51. Nós também devemos nos ver nessa condição quando pecamos e encobrimos os nossos pecados. Porque nós não podemos acumular pecado sobre pecado, nos esquecendo que o sangue de Jesus é poderoso e ele nos purifica de todo pecado. Nós devemos, ainda hoje, nos lembrar da solene declaração no livro do Apocalipse que garante a presença diante do trono de Deus aos que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E esta lavagem que é desfrutada por quem crê em Jesus Cristo e que mesmo pecando na sua caminhada e desenvolvimento das virtudes cristãs nesta vida e neste mundo, nós devemos saber que nós podemos nos achegar a Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Porém, como escreve aquele autor da carta aos Hebreus, não devemos nos enganar, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, não se brinca com o pecado. O pecado é algo terrível. Não se brinca com o pecado. O pecado é algo terrível. Bom, mas no versículo 9, Davi clama mais uma vez a Deus, a fim de que tivesse suas iniquidades apagadas. No versículo 9, Davi clama mais uma vez para que tenha as suas iniquidades apagadas. E nesse momento, a imagem que ele tem em mente é a de Deus como um juiz posicionado para julgar as transgressões contra a sua santíssima lei. E os crimes cometidos pelo réu Davi estão ali registrados, e a pena para cada um desses crimes já foi estabelecida previamente. Esse criminoso está ciente da sua condenação, das suas transgressões, porém Davi ele clama para que Deus apague a sua ficha corrida. Davi não via quem pudesse interceder em seu favor, então ele clama diretamente a Deus. O profeta Natan já tinha declarado a sua culpa. Os que o ajudaram na sua trama para matar Urias nada poderiam fazer por ele, e aqueles que tinham sido enviados para investigar a mulher
e depois trazer Batseba a ele, só poderiam alegar obediência às ordens do rei. Portanto, quem poderia agir por Davi, em favor de Davi? Quem? Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que nós que hoje cremos em Cristo Jesus, nós temos um advogado constituído por Deus em nosso favor. E eu digo isso porque foi o apóstolo João quem registrou em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1, o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O apóstolo João escreveu: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o apóstolo continua reafirmando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e por isso ele escreve que é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Ou dizendo em outras palavras, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, clame a Deus por meio do advogado constituído pelo juiz de toda a terra. Clame ao juiz de toda a terra por meio do seu advogado que ele mesmo constituiu, Jesus Cristo, que é fiel e justo e cuja intercessão é plenamente eficaz junto ao trono de Deus para nos redimir de todo pecado, de toda culpa, de qualquer condenação decretada a quem se arrepende e nele crê. De tal modo que nós devemos estar atentos, porque alegar a Deus uma boa intenção naquilo que tenha feito, dizer que não foi possível resistir, afirmar que foi impelido a pecar, jogar a responsabilidade sobre outros, dizer que é melhor do que muita gente por aí, ou então alegar que não sabia que poderia ser condenado por agir de tal maneira, afirmar que não poderia ser feliz sem tais ações, ou dizer que todos são assim mesmo. Nenhuma dessas afirmações, dessas alegações, dessas palavras ditas podem nos livrar da condenação de Deus. Nós precisamos de alguém que interceda por nós. E essa pessoa é Jesus Cristo, ele que não faz com que os nossos pecados sejam simplesmente esquecidos e que nós sejamos simplesmente perdoados, indo contra todo o senso da justiça perfeita de Deus. Mas vejam que nós somente podemos ser perdoados porque a justiça foi feita e alguém foi quem condenado no nosso lugar. Jesus Cristo é a pessoa que advoga em nosso favor, mas não a fim de que nós simplesmente sejamos perdoados, simplesmente que nossas falhas, faltas sejam esquecidas por Deus, não considerando tudo que nós fizemos. Não é assim, porque Ele, que é o nosso advogado, Ele só é advogado daqueles que clamam a Deus por seus pecados, depois de terem pecado, porque Ele, Jesus, tomou sobre si os nossos pecados e morreu por causa disso. É por causa disso que ninguém mais além de Jesus Cristo pode interceder por nós. Ninguém mais além de Jesus pode pagar o preço pelo resgate de uma vida para livrar uma pessoa querida da morte e da condenação eterna. Nós não podemos fazer isso por ninguém, ninguém pode fazer isso por nós, somente Jesus pode fazer isso por quem se arrepende e nele crê. E é por isso que eu tenho o dever de dizer a todos que estão me ouvindo nesse momento que não há uma só pessoa justa nesse mundo e que somente nós podemos e que todos nós estamos condenados se continuarmos a viver sem contar com Jesus Cristo. Eu preciso dizer que não há uma só pessoa justa nesse mundo e que todos nós estamos condenados se continuarmos a viver sem contar com a intercessão do advogado fiel constituído por Deus, Jesus Cristo.
todos em todo mundo precisam da intercessão de Jesus Cristo em seu favor. E qualquer pessoa, qualquer uma, pode constituir a Jesus como seu advogado, por meio do arrependimento e da fé somente nele. Qualquer pessoa pode ser livre da condenação eterna no inferno, por meio da fé somente em Cristo Jesus. Por isso, todos nós devemos nos arrepender e crer em Jesus Cristo como nosso único, suficiente e definitivo Salvador. Mas voltando ao Salmo 51, nós vemos que o propósito de Davi, ao fazer esses pedidos de purificação e apagamento dos seus pecados, é visto no versículo 8, onde então Davi ora e pede a Deus: faze-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Vejam que Davi, ele deseja ter de volta a alegria da salvação, e é isso que nos mostram os versículos 10 a 12, que eu convido você a acompanhar a leitura deles junto comigo nessa hora. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E vejam vocês que nesses versículos, Davi ele ensina para a gente que as transgressões, pecados e culpas trazem tanto pesar àqueles que realmente foram salvos pela fé em Deus. E essas transgressões, pecados e culpas trazem tanto pesar que a alegria da salvação é perdida. Então, pecados não confessados impedem a comunhão com Deus e deixam o coração imundo. Pecados não confessados impedem a comunhão com Deus e deixam o coração imundo. E percebam como que Davi ele destaca o coração nesses versículos. Davi clama a Deus no versículo 10 e ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo que também pode ser traduzido como: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Ou também esse versículo 10 pode ser entendido da seguinte forma: Davi dizendo para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Traduções que descrevem o desejo de Davi por voltar a um relacionamento sincero e inabalável com Deus. O desejo de renovação, de um coração puro, de uma disposição e vontade novas para com Deus. Davi pede que Deus infunde na mente dele pensamentos limpos e que desperte nele desejos sinceros, desejos santos e piedosos para com Deus e para com os outros ao seu redor. Expressões de Davi que nos fazem lembrar do apóstolo Paulo escrevendo aos crentes em Roma e dizendo a eles algo que se encaixa perfeitamente neste Salmo 51, considerando a dinâmica e os pecados cometidos por Davi. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 13 o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal, mas contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, ele continua, compreendendo o tempo em que vivemos. Por quê? Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência,
como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Davi deseja um coração puro e um espírito pronto a obedecer. E ele nos ensina que o pecado tende a evoluir nas nossas vidas, fazendo com que, passo a passo, a gente abra mão do que diz a palavra de Deus, fazendo com que, cada vez mais, a gente ceda a coisas que a Bíblia condena. Fazendo com que, mais e mais, nos tornemos frios, secos e desprovidos da alegria do Espírito. Sabendo e sentindo isso, Davi então clama a Deus para ser restaurado, renovado, curado. E faz isso de modo que não é exagero nenhum dizer que os pecados enfermam não só a alma, mas também adoecem o corpo. Os pecados enfermam não só a alma, eles também adoecem o corpo. Foi por isso que Davi disse no versículo 8 deste salmo ter se sentido esmagado por Deus como consequência dos seus pecados. E ele clama a Deus: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão, meus irmãos e minhas irmãs. Este Salmo 51 não deixa margem para que a gente trate o pecado sem a gravidade que ele exige. Este Salmo 51 não deixa margem para que tratemos o pecado sem a gravidade que se exige. Este salmo nos ensina que não podemos tratar os nossos pecados com desdém. Não podemos deixar de confessar e clamar a Deus quando pecamos. Não podemos deixar acumular os nossos pecados sem confessá-los e sem contar com a graça de Deus. Isso me faz lembrar que o apóstolo Paulo foi quem advertiu a igreja em Corinto ao escrever sobre como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. E ele disse: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Dizendo de outra forma, não tratem as coisas relacionadas a Deus com desdém. Não pensem ser possível considerar apenas o cálice como um líquido qualquer ali contido e o pão como se fosse coisa qualquer. Não. E é por isso que ele disse para os crentes em Corinto e diz para nós hoje. Ele disse para eles: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, este Salmo 51, ele é atualíssimo. Mesmo nós que vivemos no chamado tempo da graça do Senhor, nós devemos nos examinar para não recebermos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, diz o apóstolo Paulo, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Deus cuida de nós, daqueles que lhe pertencem, daqueles que foram feitos seus filhos por meio da fé em Jesus Cristo. E se Ele tiver de disciplinar-nos, Ele o fará, para que não sejamos condenados com o mundo. Não nos enganemos. O pecado, ele enferma alma e corpo. O pecado faz a alma e o corpo adoecer. O pecado não confessado nos leva à morte espiritual e física também. O pecado não confessado abrevia a vida, extingue o fogo do espírito, esfria a alma. E não importa que pecado é, não importa a gravidade do seu pecado, porque o pecado é como uma pequena bola de neve que vai rolando montanha abaixo e vai crescendo, vai se avolumando e acaba destruindo tudo e todos os que estão ao nosso redor,
acaba destruindo tudo por onde passa. Pecados considerados pequenos e certamente menos graves que os pecados de Davi se tornam catastróficos com o tempo, se não confessados, dão margem a pecados cada vez mais graves. E Davi conclui o seu salmo com uma nota de esperança. Apesar de todo este cenário tenebroso, ele conclui o salmo com uma nota de esperança. E em seguida nós vemos que este salmo nos mostra que Davi deseja ser livre da culpa para que testemunhe disso a outros e louve a Deus conforme ele se agrada. Os versículos 13 a 17 nos mostram que Davi deseja ser livre da culpa para que testemunhe disso a outros e louve a Deus conforme Deus se agrada. E nós vemos que Davi ele tem intenção de retornar ao culto e à comunhão com a congregação. Davi tem a intenção de retornar ao culto e à comunhão com a congregação sem estar perturbado com as culpas pelos seus pecados. Por isso ele deseja ser restaurado a tal ponto de ser capaz de dizer a outros qual é o caminho que conduz ao perdão de Deus. E é isso que ele nos conta aqui no versículo de número 13, quando ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. E em seguida, Davi nos mostra que pecados não confessados nos impedem de oferecer a Deus um culto agradável a Ele, e é por isso que eu convido você a ver comigo aí os versículos 14 a 17, que dizem o seguinte: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi chega então ao ponto alto do seu clamor e mostra que o mais importante para ele é o seu relacionamento com Deus. Davi sabe que a ação perdoadora de Deus servirá para que ele, primeiro, testemunhe a outros sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E também o fruto do perdão de Deus será visto no momento em que a língua dele cantará a justiça de Deus e anunciará a salvação do Senhor com louvores no meio da congregação. E na conclusão deste trecho, no versículo 17, Davi reconhece que, apesar da gravidade do seu pecado, o mais importante é a confissão desse pecado de forma humilde e contrita, porque, afinal, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus, versículo 17, são um coração quebrantado, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E essa é uma importantíssima nota neste salmo, porque mostra que Deus tem seus braços abertos para pecadores arrependidos. Mostra que Deus não ignora nem despreza quem se achega a Ele arrependido e desejoso por se reconciliar com Ele. Deus ama pecadores arrependidos e contritos. E este Salmo 51, ele conversa com o Salmo anterior, o de número 50, onde nós vimos que Deus adverte ao seu povo de que o coração do adorador é mais importante do que a adoração oferecida. Eu peço que você acesse aí as pregações anteriores, o Salmo 50, onde nós vimos que o coração do adorador é mais importante do que a adoração oferecida. E é por isso que Davi, ele expressa o seu desejo de ser este ofertante sincero. Alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. E aquilo que Davi deseja para si mesmo, ele também deseja para a comunidade de Israel. O que Davi deseja para si, ele também deseja para toda a congregação israelita. É por isso que nós vemos no final deste salmo que Davi estende a sua oração à nação, desejando que todos ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus.
Os versículos 18 e 19 nos mostram que Davi estende a sua oração à nação, desejando que todos ofereçam sacrifícios agradáveis a Deus. Eu convido você a ler comigo esses versículos 18 e 19. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também façamos orações assim, não só por nós mesmos, não somente individuais, reconhecendo os nossos pecados e contando com a graça de Deus para perdoar esses pecados cometidos por nós, pessoais. Que nós também façamos orações para que o Espírito Santo toque mentes e corações, levando pecadores ao arrependimento e à fé. Que Deus leve ao arrependimento e à fé os pecadores que precisam se reconciliar com Deus e que convivem conosco em nossa igreja. E especialmente que os pecadores que ainda não reconheceram a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas também sejam levados à fé. E essa é a minha oração por você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo essa mensagem ou ouvindo essa mensagem, que ainda não se arrependeu e creu em Jesus. Por isso eu peço que você perceba que Davi, ele exalta a justiça de Deus nesse salmo, dizendo que Deus é justo em condená-lo. Só que Davi clama aqui, vejam que Davi ele clama aqui como no versículo de número 14, onde ele diz o seguinte: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Davi era um réu com crimes de sangue em suas mãos, alguém condenado à morte pela lei do Senhor, e mesmo assim ele clama para que Deus o livre da culpa desses crimes de sangue e declara que este é o Deus da sua salvação. Ele que era réu pelos seus crimes de sangue, agora simplesmente pede que Deus o absolva. E eu pergunto, vocês não acham curioso que mesmo tendo assumido os seus pecados, Davi tem a cara de pau de clamar para que Deus não use a sua justiça? Sua santa, perfeita justiça? Não é curioso que Davi peça para que Deus não o condene? E pensem comigo, como Deus poderia fazer isso? Poderia o justo juiz de toda a terra prevaricar e não fazer o que é correto? Poderia uma coisa dessas? Percebam comigo, é isso mesmo que Davi está pedindo? Davi está clamando para que o Supremo Juiz não aplique o que a lei determina? Bom, é exatamente isso que Davi está pedindo. Mas como Deus poderia agir assim? Eu pergunto a vocês, como Deus poderia perdoar Davi desse modo? O que eu sei é que a Bíblia afirma que Deus usa de sua graça, ou seja, ele dá ao pecador aquilo que o pecador não merece. Deus usa da sua graça. Ele dá ao pecador o que o pecador não merece. Ou seja, Deus dá a vida ao pecador que merece a morte. E a Bíblia também diz que Deus usa de misericórdia, ou seja, ele não dá o que o pecador merece. Deus usa de misericórdia, ele não dá o que o pecador merece. Ou seja, Deus não condena à morte o pecador que fez tudo para merecer isso. Mas como Deus pode agir assim sem ser injusto? Como Deus pode agir com graça e misericórdia sem prevaricar, sem ir contra a sua própria lei estabelecida? A resposta a essa pergunta foi dada séculos depois deste salmo ter sido escrito por Davi. A resposta a esta questão é dada pelo apóstolo Paulo, que registrou em sua carta aos Romanos o seguinte: agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para
todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo de número 3, versículos 21 a 26, registram o que eu acabei de dizer para vocês. E o que o apóstolo Paulo nos diz neste texto é que Jesus é Deus e que é Deus quem em Jesus Cristo, quem em Cristo paga a dívida do pecado quando Jesus assume a culpa e morre no lugar de pecadores. O apóstolo afirma que Jesus é Deus, a mesma natureza, divino tanto quanto Deus Pai, e que é Deus quem em Cristo paga a dívida do pecado quando Jesus assume a culpa e morre no lugar dos pecadores. Ele que era justo e sem pecado é quem assume os pecados de outros e por isso é condenado por Deus. Deus é o cobrador da dívida e foi Ele quem assumiu o prejuízo e cancelou a dívida de pecadores que creem em Jesus. Ele não deixou de aplicar a sua justiça, mas Ele a aplicou sobre seu Filho unigênito, Jesus, o Cristo. Então a pena que deveria ser dada àqueles que creem em Cristo, ela foi dada a Jesus. A pena que nós deveríamos assumir eternamente, ela foi colocada sobre Jesus. E ele sim foi condenado no lugar daqueles que nele creem. Foi ele quem morreu, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Portanto, meu amigo, minha amiga, perceba você, que Jesus ele foi crucificado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Jesus foi crucificado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E foi por isso que Jesus ressuscitou, declarando a sua vitória sobre a morte, consumando e anulando o escrito de dívida que toda pessoa que se arrepende e nele crê tem cancelado. Esse escrito de dívida é cancelado por toda pessoa que se arrepende e nele crê. E é diante disso que eu digo a você, arrependa-se e creia em Jesus Cristo como seu único, suficiente e definitivo Salvador e o reconheça como seu Senhor, submetendo a Ele a sua vida e vivendo conforme a vontade de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Louvamos a Ti por Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi constituído Senhor, ó Deus, sobre todos, sobre todas que se arrependem e nele creem. Ó Deus, nós pedimos que este Evangelho possa ser poderoso, seja poderoso em nossas vidas, não só para a nossa salvação, conversão, e sim para a continuidade das nossas vidas. Olhando para a frente e para o alto, Senhor, sabendo que, como diz a tua palavra em Apocalipse, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas, as suas vidas alvejadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, estarão diante do teu trono. E, ó Deus, que este evangelho seja poderoso ao ser anunciado nesta noite para transformar pecadores injustos em justificados por meio do justo Jesus. Isso é o que nós oramos e pedimos, no nome do teu Filho, por meio do teu Espírito. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.